Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Cássio. Vamos lá pessoal, aqui é o Professor Cássio falando e hoje vamos fazer a sequência de atividades 3 do caderno Aprender Sempre, volume 1, tá bom? De 2021. Pessoal, não esqueçam, vamos lá, vamos já começando a deixar o like nesse vídeo. Tá bom? Se inscreva no canal para dar uma força e deixe seus comentários, tá certo? Se puder também compartilhe com os colegas, tá? Indicando aí o canal do Professor Cássio. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Vamos aqui então nas aulas 1 e 2. Investigando a tábua de Pitágoras. Quem era Pitágoras, gente? Vou falar para vocês. Pitágoras era um matemático, tá? Que vivia na Grécia Antiga. Ele nasceu na ilha de Samos, tá? Por isso o nome dele era Pitágoras de Samos. O Pitágoras, ele fundou uma escola de matemática. E essa escola era como se fosse uma sociedade secreta, tá? Onde ele e os seus alunos, que eram chamados de discípulos, aprendiam a matemática, mas não podiam passar ela para outras pessoas. Então, olha só como que era naquela época, como era uma coisa egoísta, né, gente? Se for pensar, um importante conhecimento como é a matemática não pode ficar escondido. Então, vamos lá, vamos ver o que o Pitágoras fez aí, tá bom? Então, os objetivos da aprendizagem são compreender relações matemáticas do campo multiplicativo presentes na tabela de Pitágoras, identificar, estabelecer e explorar relações matemáticas entre as tabuadas de 1 a 10. Então, vamos lá. Número 1, tábua de Pitágoras. Essa tábua de Pitágoras, gente, parece a nossa tabuada. Então, olha lá. Letra A, preencha a tabela a seguir. Então, vamos lá, vamos preencher? Então, ó, a gente vai multiplicar assim, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 10, 10. Depois, gente, 2 vezes 1, 2. Então, ó. 2 vezes 1, 2. Tá? Então, a gente vai construir todas as tabuadas. 2 vezes 2, 4, tá? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Tá? E assim por diante. Tá, eu vou voltar aqui então com ela preenchidinha, tá bom? Olha lá, gente, voltei então com ela toda preenchida. Então, se vocês repararem, gente, é a tabuada, ó, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, depois do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Na realidade, então, essa tábua de Pitágoras é uma tábua onde a gente tem toda a tabuada. Tá vendo o nome da tabuada? É aí, tá bom? Agora lá, letra B. Registre quais as relações matemáticas você descobriu preenchendo a tabela. Então, olha lá, que a gente preencheu a tabela, o que a gente pode perceber, se vocês repararem, ó? Que se a gente fizer, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, ó. 7 vezes 8. Ó, 8. 7 vezes 8 é 56. E 8 vezes 7, cadê? Também é 56. Então, ó, o 56 aparece aqui, porque é 7 vezes 8. E aqui, 8 vezes 7. Olha lá. Tá vendo? O 54 aparece aqui e aqui. Porque aqui, ó, 6 vezes 9, 54. E 9 vezes 6, 54. Então, a gente percebeu que, olha lá, ó, percebemos que a ordem da multiplicação, não, a ordem dos números, né? Melhor, né? A ordem dos números não alteram
não altera, né, o resultado na multiplicação, tá? Vamos dar um exemplo? Exemplo. 7 vezes 8, que é igual a 8 vezes 7, que é 56. Isso que a gente percebeu, tá bom? Aulas 13 e 4 agora. Ser múltiplo de um número natural. Ser múltiplo de um número natural. Vamos aprender sobre isso? Então, olha lá, os objetivos são identificar e relacionar a ideia de ser múltiplo de um número natural e organizá-lo em sequência. Compreender o significado de ser múltiplo de em relação aos números naturais. Resolver situações de problema envolvendo a ideia de ser múltiplo de um número natural e elaborar situação-problema envolvendo a mesma ideia de ser múltiplo de um número natural. Então, olha lá, vamos começar então para a gente aprender desenvolvendo a atividade 1. Determine a sequência dos múltiplos naturais de. Gente, os múltiplos de um número é como se fosse a tabuada. Então, vamos voltar lá na tabuada, ó. Todos os múltiplos de 2, ó. 2 vezes 1, 2. Então, 2 é múltiplo. 2 vezes 2, 4. 4 é múltiplo. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, esses números aqui, ó, são múltiplos de 2. E termina aqui? Não, porque a gente só foi até o 10. Se a gente fizer 2 vezes 11, dá 22. 22 é múltiplo de 2 e assim por diante. Então, para a gente achar aqui os múltiplos de 7, a gente vai fazer, então ele quer a sequência dos números naturais múltiplo de 7. Só que tem um número que na tabuada não apareceu, nessa tabuada anterior. Se a gente fizer 7 vezes 0, é quanto? 0. Então, 0 é múltiplo de todos os números. Então, a gente vai começar aqui, ó, os múltiplos de 7. Coloca entre parênteses. 0, depois 7, depois mais 7, né? Vai ser 14, mais 7, 21. Só que é infinito, tá, gente? Então, a gente vai colocar, ó, alguns números somente, tá? 7 vezes 5, 35 e assim por diante. Como são infinitos, coloca 3 pontinhos e fecha, tá? Então, essa é a sequência dos múltiplos naturais de 7. Agora, vamos fazer de 15. 15 também. O 0 é múltiplo de todos os números. Então, de 15 em 15, ó. Olha lá. Ó. E coloca 3 pontinhos, porque também é infinito. Agora, os múltiplos de 30. 0, 30, 60, 90, 120 e assim por diante, infinitamente. E os múltiplos de 44. 0, 44, 88. Entendeu? Vai somando 44. 44 mais 88. Deixa eu ver quanto que dá. 12 vai 1. 12, 13. 132. Tá? Deixa eu apagar esse aqui. Pera aí. Pronto. Põe 3 pontinhos porque também é infinito. Correto? Agora aqui na página 89, na 2, né, pede pra gente pinte no quadro numérico a seguir os múltiplos dos números conforme sugestão. Então, vamos lá. Os múltiplos de 2. Pinte no quadro, vamos ler de novo, tá? Olha lá, pinte no quadro numérico, que tá aqui, os múltiplos dos números conforme sugestão. Então, o quadro numérico, na realidade, é este, tá? Então, olha só. Os múltiplos de 2 nós vamos pintar de amarelo. Os múltiplos de 3 de vermelho e os múltiplos de 6 de azul. Então, vamos lá. Vou pegar um marcador aqui. Vamos marcar os múltiplos de 2. Então, 0 é múltiplo de 2. Não, desculpa, tem que pegar amarelo. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Tá? O que mais, gente? Tem mais múltiplo de 3? De 2, aliás? Tem. Ó, o 12, o 18, o 24, o 30, o 0, né? Que é todos é múltiplo de 2, todos. O 0 é um número só. 4, 8, olha lá. Todos esses aqui são múltiplos de 2, tá? O que mais? O 10, ó, o 20, o 30, o 40, o 50,
o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, 48, 54 e 60. Ou seja, se vocês repararem, todos os múltiplos de 2 são números pares, tá? Agora os múltiplos de 3. Então vamos lá. De 3 em 3, o 0 é múltiplo de 3 também. Depois o 3. Ó, tem 3 aqui, tem o 6. Ó, 6 aqui, 6 aqui. O 9, ó. Que mais? O 12, ó. 12 tem aqui também. O 15, ó. Que mais? Tem mais algum 15? Não. O 18, ó. 21. Aqui todos são múltiplos de 3, tá? 21, que mais? Cadê o 21 aqui? Tem outro? Não. 24, aqui tem, ó. Deixa eu marcar aqui para ver que tá duas cores. 24, aqui também, ó. Que mais? 27, já tá. Cadê o 27 no outro? Não tem. 30. Aqui tem 30 também. 33. Será que tem 33 aqui na tabela? Não. 36 aqui tem, ó. 39, não tem na tabela. 42, aqui, ó. 42. Que mais? 45, aqui tem na tabela. 48, aqui tem também. 51, não tem na tabela. Assim por diante, tá? Agora, o múltiplo de 6 vamos pintar de azul. 0, ó. O 0 é múltiplo de 6. 6, 12, ó. 18, que mais? 20, não, 18, 24, ó. Que mais? 24, depois é 20, é 30, aliás, né? Depois é 30, ó. 30. Que mais? Aí eu esqueci, acho que esse aqui, o 30 é múltiplo de 3, gente. Eu esqueci desse do 30, ó. Múltiplo de 3 também. Esqueci. Que mais? Depois parou no 30, 36, né? 36. Aqui, ó. 6. Depois 42, na verdade. Agora, depois do 42, tem o 48, que é múltiplo de 6 também, tá? Que mais? Depois vem o 54 e o 60, tá? Então, olha só. Observando o quadro, o que você descobriu, né? Entre aspas. Descobrimos que alguns números são múltiplos dos 3 números ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Alguns números são múltiplos de 2, 3 e 6 ao mesmo tempo. Certo? Então, olha lá. Quais são os números que são múltiplos dos 3? O que estão com as 3 cores, ó. O 0. Depois, vamos pegar aqui um que estão as 3 cores. Cadê? 12, né? O menor deles é o 12. Não, o 6, desculpa. O 6. Depois o 12. O 18. O 24. O 30. Tá vendo? O 36. Ó. O que mais? Me ajuda aí, gente. Olha aí e confere.
Você tá vendo os 3 aí pintado em todas as linhas. Tá o 42 e o 48 dessa lista, tá? Então vamos pôr 3 pontos, porque também são infinitos. Os múltiplos de 2, 3 e 6 ao mesmo tempo são infinitos. Então a gente conseguiu aqui localizar de acordo com esta tabela. Então a gente conseguiu localizar que esses números aqui são múltiplos de 2, de 3 e 6 ao mesmo tempo, tá? Esquecemos de algum? Não. Se vocês acham que eu esqueci de algum número que está aqui, coloquem aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Página 90, número 3. Natália iniciou por indicação médica um tratamento para tosse. O médico prescreveu uma dose de xarope a cada 4 horas. Então, uma dose a cada 4 horas. Considerando que Natália tomou a primeira dose às 8 horas da manhã, quais são os horários que ela deverá administrar as próximas doses do xarope até o final do dia? Então, olha lá. Então, a primeira dose foi às 8 da manhã. Se é a cada 4 horas, a segunda dose, ela vai tomar, depois das 8 mais 4, 12, ao meio-dia. A terceira dose, às 16 horas. A quarta dose, às 20 horas, tá? E a quinta dose, às 24 horas, que é a meia-noite, tá bom? Então, olha lá, assim ficaram então, tá vendo? A gente foi somando de 4 em 4 horas. Agora, na atividade 4, observe o quadro a seguir. Então, reparem que eu tenho aqui o quadro, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, os múltiplos aqui de 1 em 1. Depois, 0, 3, 6, 9, de 3 em 3. 0, 4, 8, 12, então de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6. Aí pergunta aqui, ó. Todos os múltiplos de 5 que compõem esse quadro são... Os múltiplos de 5, gente. Olha lá. Aqui, ó. Vamos grifar? Ó. Olha lá. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Reparem que os números múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Olha lá. Então, todo número terminado em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Só que aqui, no quadro, aqui parou no 25. Só que tem mais número que é múltiplo de 5, ó. O 30, depois de 25 vem o 30. Então, vai do 0 ao 30 no caso aqui, tá? Então, é a alternativa D. Olha lá. Esses são os múltiplos de 30 que estão no quadro, tá certo? Então, por que eu não peguei esses, ó? Porque são repetidos, já apareceram aqui anteriormente, ó, o 0 todos são, né? Olha lá. O 20 tá vendo? Todos são, tá bom? Aí aqui você pode registrar nesse espaço como você pensou no problema. Aí você pode pensar assim, ó, todo número terminado em 0 ou 5 é múltiplo de 5, tá? Então, 225 termina em 5. 225 termina em 5. É múltiplo de 5, tá bom? Dei um exemplo. Vamos agora para a página 91. Número 5. Tirada do Saresp de 2010. Olha lá. Mais de 10 anos atrás. Esther utiliza diariamente o trem para ir de casa para o trabalho. Então, ela vai de trem. Ela sabe que, de segunda a sexta, trens passam de 7 em 7 minutos. Ela costuma pegar o trem que passa 7 horas. Certo dia, ela acordou atrasada e pegou o trem do primeiro horário depois das 8. Determine o horário em que Esther pegou esse trem. Então, olha lá, o primeiro trem passa às 7. Ela costuma pegar o trem que passa às 7. Então, às 7 horas em ponto, tem um trem. Então, vamos lá, ó. Então, às 7 tem um trem. Depois, às 7h07, vai ter outro trem, porque é de 7 7 minutos. Depois, às 7h14, tem outro. Às 7h21, tem outro.
Às 7h28 tem outro. 7h35 tem outro. 7h42 tem outro. 7h49 tem outro. 7 e... Aí já não tem, né? Aí já pula para 8. Porque 7h49 mais 7 minutos vai dar 8h01, tá? Porque aqui faltam... Não, eu tô falando errado, né? Faltam 11 minutos para acabar. Não, ainda tem sim. 54, tô esquecendo, ó. 56, aliás, gente, desculpa. 7h56. Aí depois sim, às 8 e 7h56 mais 7 minutos vai dar 4 minutos. Empresta 4 minutos para cá, vai virar 8 horas. 8h03. Olha lá. Então é a pergunta, ó. Ela acordou atrasado, pegou o primeiro trem, né? O trem do primeiro horário depois das 8. Então, o trem do primeiro horário depois das 8 é esse aqui, ó. O trem determina o horário que Esther pegou esse trem. Então, olha lá, vamos responder. Esther pegou o trem às 8h03. Tá vendo? O primeiro horário depois das 8. Tá bom? Número 6. Anderson tem em sua coleção de miniaturas entre 150 e 200 carrinhos. Se os enfileirar de 12 em 12, de 15 em 15 ou em 20 em 20, sempre sobrarão 3 carrinhos. Então, olha, se ele enfileirar de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre sobra 3 carrinhos de fora. Quantos carrinhos Anderson tem em sua coleção? Olha lá, hein? Vamos descobrir isso daí então. Tá bom? Então, pessoal, olha lá. Para a gente resolver essa atividade 6, a gente vai ter que fazer o seguinte. Escrever os múltiplos de 12. De 12 em 12, ó. Presta atenção. Olha lá. Mais ou menos, gente, até o máximo aqui, tá? Perto de 200, tá? Então, vamos lá. 96 mais 12, 108. Mais 12, 120. Mais 12, 136. Mais 12, 148. Mais 12. Não, o professor errou, né? Errei aqui, ó. 120 mais 12, 132. Mais 12, 144. Mais 12, 160. Não, 156. Mais 12. 154, 56. Mais 12, 168. Mais 12, 180. Tá bom, tá? Vamos até o 180. Agora vamos escrever os múltiplos de 15. De 15 em 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75. Depois, mais 15, 90. Mais 15, 105. Mais 15, 120. Mais 15, 135. Mais 15, 150. Mais 15, 165. Mais 15, 180. Tá bom até 180. Por último, os múltiplos de 20. 0, 20. Sempre põe 3 pontinhos no final, porque são infinitos, tá? 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e assim por diante. Então, olha lá.
Se a gente continuasse, né? Olha lá. Ele fala aqui para nós, por que que eu não continuei, tá? Porque ele fala que ele tem entre, vamos grifar isso aqui, entre 150 e 200. Ou seja, ele tem mais de 150 e menos de 200 carrinhos. O valor está entre esses dois valores. Então, ele tem mais de 150 e menos de 200 carrinhos. Tá? Então, pessoal, olha só. A gente pegar um valor aqui. Eu vou continuar aqui só para a gente ter certeza, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Então, depois de 180, viria aqui de 12 em 12, viria o 192. Tá, o mais próximo que a gente chegou ali. Ali viria, nos múltiplos de 15, viria o 195. Mais próximo que a gente chegou a 200. E aqui viria o 200 mesmo, tá? Vamos agora grifar nessas três listas os números que aparecem nos três, tá? Vamos grifar de amarelo. Os números do 0, ó. Depois, que aparece nos três, tá? Vamos ver, o 30 aparece nos três? Não. 60. Ó. Depois, 120, pode ver que aparece nos três. E depois o 180, pode ver que aparece nos três. Então, olha lá, pensa comigo. Se ele tem, o Anderson, né, tem entre 150 e 200 carrinhos, ele não tem 60 carrinhos, porque aparece nos três, ó. Ele tem mais que 150 e menos que 200. Dos três números que a gente grifou, né, 4, né, do 0, 60, 120 e 180, ó. Qual desses números está entre 150 e 200? Concorda que é o 180? O 180 é um número que é maior que 150 e menor que 200. Então, gente, o que significa isso? Que o Anderson, né, ele tem 180 carrinhos mais 3. Por quê? Fala que sempre sobra 3 carrinhos. Então, ele tem 180 carrinhos. Por quê? Ó, então Anderson tem 183 carrinhos. Tá? Vou mostrar para vocês, ó. Como como 180 é múltiplo dos três números de 12, de 15 e de 20, 180 divide por esses três números. Tá? Então, olha lá. Se a gente dividir, ó, 180, porque ele organizou os carrinhos de 12 em 12. 183 por 12, olha lá, vai ter que sobrar 3 também, ó. Então, vamos lá. 1 vezes 12, 12. Para 18 sobra 6, abaixo 3. 5 vezes 12, 60. Para 63 sobrou 3. Sobrou 3, tá vendo? Deu 15 fileiras e sobraram 3. Agora vamos dividir 183 por 15. Pego 18, 1 vezes 15, 15. Para 18 sobra 3, abaixo 3. 2 vezes 15, 30. Para 33 sobrou 3 também. Então deu 12 fileiras de 15 carrinhos e sobrou 3. E se a gente pegar 183 e dividir por 20? Então vai dar, ó, vai ter que pegar aqui o tudo, 183. 9 vezes 20, 180. Para 183 sobra 3. Ou seja, dá 9 fileiras com 20 carrinhos. Então, nos 3 casos, sobrou 3 carrinhos. Então, tá certo. Então, a gente acabou descobrindo, então, quantos carrinhos tem o Anderson. Tem 183 carrinhos. Gente, isso que eu fiz com vocês foi encontrar o múltiplo, tá? Dos 3 números. Né, dos múltiplos de 12, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Então, a gente encontrou os múltiplos dos 3, fomos até um número que esteja entre 150 e 200, que no caso foi o 180, tá? Então, ele foi o número que se encaixou. A gente pode até grifar ele de uma cor diferente. Ó, ele é o número que se encaixou
na descrição do exercício, o 180. Como falou que sempre sobrarão 3 carrinhos, a gente pegou 180 e somou com 3. Então, ele tem 183 carrinhos. Legal, né, gente? Então, olha só, precisou aí de bastante raciocínio. Número 7. Dentre os números 56, 45, 40 e 35, aquele que é múltiplo de 4 e 7 é... Então, a gente vai ter que fazer os múltiplos de 4 e 7 até chegar nesses números aqui. Então, vamos lá. Múltiplos de 4. Pode colocar assim, 2 pontos. 0, 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Tá boa do 4, né, gente? 40, 44, 48... O que mais? 48 mais 4, 52. Espera que vai ficar apertado aqui. Deixa eu puxar mais pra cá. Ó. Pô, mais pra cá. 52 mais 4, 56. E depois 60 e assim por diante. Tá? Vamos só até o 60 mesmo. Tá ótimo. Agora os múltiplos de 7. Por que eu fui até o 60? Porque nenhum número desses passa de 60. Tudo menor que 60. Múltiplo de 7 agora. Vamos fazer de verde. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Mais 7, 56 mais 7, 63, 70. Já até passou, né? Então, vamos grifar agora os números que aparecem nas duas listas ao mesmo tempo, tá? Vamos procurar aqui, ó, 28, aparece na lista ao mesmo tempo. O 40, não, 40 não. O 56 aparece na lista ao mesmo tempo. Só, não é verdade? Mais nenhum número aparece na lista. Ah, o 0, né? O 0, tudo bem, o 0 apareceu também. Mas nenhum outro número apareceu na lista dos dois. Então, desses números aqui, quais apareceram nessa lista aqui, dos dois ao mesmo tempo? O 0 não está nessa lista. O 28 também não. E o 56? 56 está? Então, sim. Então, aquele que é múltiplo de 4 e 7 ao mesmo tempo, dessa listinha, é o 56. Porque, olha lá, a gente verificou. Tá? Então, alternativa A. Vamos grifar aqui a alternativa A. Opa! Ó, alternativa A. Aqui, registre no espaço como você pensou para resolver. É isso. A gente pega isso aqui, ó. Pera aí. Pera aí que eu não estou conseguindo fazer aqui, ó. E joga aqui para baixo. É assim que a gente pensou para fazer esse exercício, não é verdade? A gente pensou assim. Pera aí. Opa. Deixa eu apagar isso aqui e isso aqui. Fazer um negócio decente. Põe 3 pontinhos. Pronto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima página. Página 92. Elabore uma situação-problema que envolva a ideia de ser múltiplo de um número natural. Então aqui, pessoal, é com vocês. Vocês vão criar uma situação-problema que envolva a ideia de ser múltiplo de um número natural. Tá? Eu vou dar uma sugestão. Vocês podem pensar assim, ó. Pensa assim que você tem que distribuir igualmente um número de balas, tá? Ou então... Pera aí um pouco, então. Então, olha só, eu trouxe aqui um problema que eu encontrei de exemplo que vocês poderiam formular, parecido com esse, tá? Então, olha lá, você poderia responder aqui, ó. 2 atletas treinam correndo numa pista de 14 e 18 minutos, respectivamente. Então, eles demoram, um demora 14 e outro demora 18 minutos nessa pista. Se eles partem ao mesmo tempo da linha de saída, a cada quanto tempo passam juntos no mesmo ponto?
Então, imagina que a pista é um círculo. Então, eles começam junto. Um demora 14, o outro demora 18. Vai ter um momento que eles vão passar junto no mesmo ponto. Como faz para descobrir? Faz os múltiplos de 14 e 18. E vê qual vai ser o menor múltiplo deles comum. Né? Você vai fazer igual eu ensinei. Vai ticando os números que aparecem nas duas listas. O primeiro deles, sem ser o zero, tá? Vai ser a resposta. Então, é um exemplo de problema que você pode resolver. Tá certo? Agora, pessoal, na página 92 ainda, temos a aula 5 e 6. Agora é ser divisor de um número natural. Então, agora a gente vai descobrir esses objetivos. Identificar e relacionar a ideia de ser divisor de um número natural e organizá-los em sequência. Compreender o significado de ser divisor de em relação aos números naturais. Resolver situação, problema envolvendo a ideia de ser divisor de um número natural. O que mais? E elaborar situação, problema envolvendo a ideia de ser divisor de um número natural. Certo? Vamos lá, vamos começar com a atividade 1. Determina a sequência dos divisores naturais de. Letra A, 32. Quais são os divisores de 32? Ao contrário dos múltiplos, gente, que eram infinitos, os divisores não são infinitos, tá? Eles são finitos. Então, o primeiro número que divide qualquer número é o número 1, tá? Então, os divisores de 32 é 1, o primeiro divisor. Número 1 é divisor de todos os números. Todos os números dividem por 1. Depois, a gente vai ter que pôr tentativa, tá? 32 divide por 2? Divide, porque 32 é par, é múltiplo, né, de 2. Divide por 3? Não tem na tabuada do 3, né? 3 vezes 11, 33, não tem 32. Então, não. Divide por 4? Divide, porque tem na tabuada do 4. Por 5? Não, porque 5 também não... Para ser divisível por 5, gente, o número tem que terminar em 0 ou 5, igual ao do múltiplo. Então, 32 termina em 2, não divide por 5. Divide por 6? Não, na tabuada do 6 não tem 32. Tem 30 e tem 36. 32 não. Por 7? Também não, porque não tem na tabuada do 7. Por 8? Tem, por 8 sim, né? 4 vezes 8, 32. Então, divide por 8. Divide por 10? Não, para dividir por 10 tem que terminar em 0. Por 11? Não. Por 12? Também não. Por 13? Não. 14 não. 15 não. Por 16? Divide. Por 16 divide. Tá? Depois, 17, 18, 19, 20, 21, não. Só o último divisor vai ser o próprio 32. Tá? Olha lá. Então agora eu vou dar uma dica para vocês. Como encontrar esses divisores, ó. Então reparem que, ó, se você fizer, ó, 1 vezes 32, 32. Então, o 1 e o 32 são divisores. Então, 1 vezes 32, 32. 32 dividido por 2, não divide? Dá quanto? Dá 16. Então, o 16 também é divisor, porque 32 dividido por 16 dá 2. 32 divide por 4, não divide? Porque tem na tábua do 4, que dá quanto? Dá 8. E 8 divide 32 também, que dá 4. Então, tá vendo? Se você pegar aqui, ó, você vai ter 1 vezes 32, 32. 2 vezes 16, 32. 4 vezes 8, 32. Chegou nisso, acabou, tá? Tenta, então, entender a lógica que eu quero que vocês percebam que tem para a gente encontrar a lista de divisores naturais de um número, tá? Então, vamos tentar aplicar essa lógica na B. Então, vamos lá. Então, 1 divide, né, por 45. Todos dividem por 1, né? Então, 45 dividido por 1 dá 45. Então, o último número aqui vai ser o 45. Vamos colocar aqui por último, tá? Vamos tentar o próximo. 45 não é par, então não divide por 2. Divide por 3? Divide, tá? Porque 45 tem na tabuada do 3. Aí você vai pensar assim, ó. Já que eu descobri que divide por 3, 45 dividido por 3 dá quanto? Dá 15. Então, 15 vai ser um múltiplo aqui, anterior ao 45, tá?
Vamos para o próximo múltiplo. Divide por 4? Não. Divide por 5? Sim, porque termina em 5. 45 dividido por 5 dá 9. Então, antes do 15 vai vir o 9. Tem mais algum? Não. Por que que eu sei? Porque se eu multiplicar esses dois aqui do meio e der esse número, acabou. Ó, 5 vezes 9, 45. Acabou, deu o próprio número aqui. Depois do 5, o próximo múltiplo seria o 9 mesmo, tá? Porque, ó, não divide por 6, 45, não divide por 7, que não tem na tabuada do 7, nem por 8. O próximo seria o 9 mesmo, tá? Olha que legal. Vamos tentar aplicar a lógica de novo na letra C. Então, vai, todo número divide por 1. Então, o último número, 78 dividido por 1, é o 78. Então, o último múltiplo, aliás, o último divisor de 78 é o próprio 78, tá? Então, vamos lá, divide por 2? Divide porque é par, tá? Então, ó, 78 dividido por 2 vai dar... Quanto que dá, gente? 35, que seria 70. 39, né, gente? Então, aqui 39 é o anterior. Olha lá. 39 é o anterior. E aí, divide por 3. Você vai pensar, será que tem 78 na tabuada do 3? Tem, viu, gente? Tem sim. Tem. Se você for continuando a tabuada do 3, você vai chegar no 78. Então, divide por 3. 78 dividido por 3. Quanto que é 78 dividido por 3? A gente faz a conta. Deixa eu ver. Se a gente está falando que divide, tem que dividir. 1 vezes 3, 3. Para 7 sobra 4. Abaixo 8. O que mais? 48 agora. Vai ter que pegar... Fiz pouco, né, gente? Não era uma vez, não. Pera aí. 2 vezes 3, 6. Para 7 sobra 1. Baixo 8. 6 vezes 3, 18. Para 18, 0. 26. Então, antes do 39, vem o 26. Tá? Então, já achamos lá os divisores. Estamos quase chegando no meio ali. Tá? Será que eu vou precisar de mais espaço? Às vezes estou precisando de mais espaço. Deixa eu mudar aqui de lugar. Opa. Pôr um pouquinho mais para cá. Estou achando que às vezes tem mais divisores. Divide por 4, 78. 78 teria na tabuada do 4? Pensa, 44, 48. Depois viria... A gente sabe que 60 divide por 4, né? A gente já tinha visto. Quer ver, ó? Ó, 60 divide por 4. Opa. Ó, dá 15. Então, 64, 68, 72, mais 4, 76, mais 4, 80. Então, não tem. Por 4, não. Por 5, não, porque não termina em 0 ou 5. Por 6, 78 divide por 6? Divide, né? Divide por 6, sim. Peguem uma dica comigo, ó. Quando o número divide por 2 e por 3, ele divide por 6. Porque 2 vezes 3 não é 6? Então, quando ele divide por 2 e por 3, ele divide por 6. Quer ver, ó? 78 dividido por 6. Ah lá, dá 13, tá vendo? Então, divide por 6. Então, aqui se dá 13, 78 divide por 6 dá 13. Então, 78 divide por 13 também, tá? E olha lá. Será que 6 vezes 13 dá 78? Chegamos num limite, ó. 6 vezes 13 dá 78, ó. Dá. Então, acabou, tá? Então, depois do 6, vem o 13 mesmo. Então, tá aqui os múltiplos de 78. E para fechar, vamos encontrar os múltiplos de 100. Então, olha lá. 1, 2, porque 100 é par. 3, não. 4, sim. Então, se 100 divide por 1, o último múltiplo é o próprio 100. Se divide por 2, o penúltimo é o 50. Se divide por 4, o antepenúltimo é o 25. Se divide por 5, que divide porque termina em 0, antes do 25 vem o 20. Depois divide por 10, que antes dá 10. O 10 é o último. Por quê? 10 vezes 20... Não, 10 vezes 20 não é 200, não. 10 é o último, tá? 10 é o último, gente. Porque depois dos 10, não tem mais nenhum divisor. Porque 100 dividido por 10 dá 10. Mas eu colocaria 10 aqui?
não dá certo, né? Então, o 10 é o número do meio. Ó, vamos aproximar um pouquinho mais aqui. Pronto. 10 é o número do meio, tá bom? Olha que legal. Então, assim, a gente encontrou os divisores naturais desses números, tá bom? E não precisou muito quebrar muito a cabeça, tá? Na 2, pergunta, o número 944.544 é divisível por 5? Justifique sua resposta. A gente vai responder que não. Por quê? Porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Não. Pois, para ser divisível por 5, o número deve terminar em 0 ou 5. Então, não é divisão exata, né? 944.544. Não dá divisão exata, tá? O resto não é 0. Por quê? Porque todo número, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Vou provar para vocês, ó. 944.544 dividido por 5. Olha lá, não deu divisão exata. Deu 188.908,8. Não deu exato, deu número com vírgula. Tá bom? Página 93, pessoal. Atividade 3. Complete o espaço por um algarismo à direita do número. Então, vamos lá, gente. Letra A. 74 passa a ser divisível por 2 e 5. Quando a gente coloca um número aqui, né? Aí ele não vira mais 74. Ele vira outro número. Então, vamos lá. Se a gente colocar um 0 aqui, pessoal, fica 740. Aí sim, 740 passa a ser divisível por 2. Por quê, gente? Porque 740 é par, tá? Então, para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Para ser par. Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. E todo número par é divisível por 2. Ou seja, quando eu divido um número par por 2, o resultado é resto zero, da divisão exata, certo? E para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5, ok? Então, se eu colocar um 0 aqui, vou ficar com o número 740, por isso que ele fala um algarismo, tá? Colocamos o algarismo 0. Então, esse número passa a ser divisível por 2 e... Deixa eu arrumar ele, tá? Por 2 e 5. Então, lá, colocamos um 0. Sendo um O, né? Agora, letra B. Que algarismo eu preciso colocar aqui para esse número todo, quando eu colocar o algarismo, ser divisível por 2 e por 3? Então, vamos lá. Gente, vamos lá. Para ser divisível por 2, lembra, tem que ser par. Então, tem que terminar em número par. E para ser divisível por 3, a soma dos 3 algarismos, se eu colocar mais um aqui, ó. A soma dos 3 algarismos tem que dar um número que está na tabuada do 3, tá? Tabuada do 3. Então, por exemplo, ó, 4 mais 3 é igual a 7. 7 não está na tabuada do 3. Se eu somar mais, então, 4 mais 3 mais 2, daria, olha lá, 9. 9? Não, né, gente? 9, tá certo. 9, olha lá. 9 está na tabuada do 3. Então, se eu colocar o número 2 aqui, esse número passa a ser par, porque termina, ó, 432 é par, porque termina em 2. Então, é divisível por 2. E é divisível por 3, porque se eu somar 4 mais 3 dá 7, mais 2 dá 9. E 9 está na tabuada do 3. Então, olha lá, vou provar para vocês. Vou puxar uma calculadora, ó. Provando que 432 divide por 2, ó, porque é par, deu 216. E divide por 3, ó, 432 divide por 3. Dá 144, exato também, viu? Letra C.
Que número que eu tenho que colocar aqui, que algarismo, aliás, que eu coloco aqui, né, nesse espaço, para que esse número todos possa ser divisível ao mesmo tempo por 5 e por 10. Então, vamos lá. Para ser divisível por 5, gente, o número tem que terminar em 0 ou 5. Aprende isso. E para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, eu só posso colocar o 0 aqui. Então, vai ter que virar o número 990, tá? Letra D. Que número que eu coloco aqui, né? Que algarismo eu coloco aqui, para que esse número todo, colocando um número, tá? Seja divisível por 2 e por 3. Então, vamos lá. Por 2, qualquer número que eu colocar aqui par, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer um desses números que eu colocar vai ser divisível por 2. Agora, para ser divisível por 3, a gente tem que pensar. Somando os algarismos aqui, ó. 7 mais 5 mais 4. 7 com 5, 12. Mais 4, 16. 16 tem na tabuada do 3? Não, né? Porque 5 vezes 3, 3 é 5, 15. 3 vezes 6, 18. Então, é o 18 que tem. Então, se eu somar mais 2, vai dar 18. Ou seja, se eu colocar, então, já tem o número 7, 5, 4, falta o 2. Se eu colocar o número 2 aqui, esse número vai ser divisível, então, por 2, porque 2 é par, termina em 2, né? E por 3, porque a soma dos 4 algarismos dá 18. E 18 tem na tabuada do 3. Entenderam? Agora, vamos fazer a letra E. 381. E falta um algarismo aqui, tá? Vai virar 3.800 e alguma coisa. Falta um número aqui. Que número eu coloco para que esse número todo seja divisível por 3 e por 4? Então, vamos lá. Para um número ser divisível por 4, os dois últimos números têm que ser divisível por 4, tá? Então, o número que está aqui, que eu colocar aqui, ó, mais o 1, esses vamos supor que seja o 6. Tem que ser divisível por 4. Se eu colocar o 6, 16 é divisível por 4. Então, o número todo será divisível por 4. Mas eu preciso ver a regra do 3, ó. Se eu somar 3 mais 8 mais 1, vai dar quanto? Vai dar 12. 12 tem na tabuada do 3. Só que eu preciso adicionar um número ali para ser divisível por 4. Se eu colocar o 0, 10 não é divisível por 4, mas 12 seria por 3. Então, 0 não pode. Se eu colocar o 2, tá? Não adianta. Por quê? 12 é divisível, porque aí ficaria 2, né? Ó, se eu colocasse o 2 aqui, aí 12 é divisível por 4, né? Dá 3. Só que a soma dos algarismos não vai ser divisível por 3, ó, porque 3 mais 8 mais 1 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 14. 14 não tem na tabuada do 3, então não pode ser o 2 aqui. Então, para a tabuada do 3, vamos ter que somar que número aqui, ó. 9 com 3, ó, 8 com 9, com 3, 12. Para 15 é 3, só que 15 tem na tabuada do 3, só que eu colocar 3 aqui, não vai ser divisível por 4, tá? Que os dois últimos números têm que ser divisível por 4. Para poder o número todo ser divisível por 4. Estão entendendo? Então, vamos pensar aqui. Se eu colocar aqui, vamos pegar uma cor diferente, ó. Isso aqui somado já está dando 12. 12 tem na tabuada do 3, só que não dá certo colocar o 0 aqui. Porque aí não é divisível por 4, certo? O que a gente podia pensar? Se eu colocar 3 aqui, aí vai dar 15, mas aqui não pode 3, porque 13 não é divisível por 4. Então, não pode ser 3. Então, para 18, que é o próximo número dentro da tabuada do 3, depois do 15. 18, falta quanto ali? 12 para 18, falta 6. 6. Então, se eu colocar o 6 aqui, a soma dos algarismos vai dar 18. E 18 tem na tabuada do 3. Se eu colocar o 6 aqui, então, o número todo vai ser divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 18. E se eu circular aqui, ó, para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. 16 divide por 4, não é verdade? Então,
tem que ser 6 o número ali, tá? Para dar certo. Então, o número certo é o número 6. Vamos provar? Então, olha lá, 3.816 dividido por 3. Deu exato, 1.272. 3.816 dividido por 4. Deu exato, 954. Tá vendo? Letra F. Que número eu coloco aqui? O 2, o 0, o 1. Qual número eu coloco aqui? Do 0 ao 9, tá? Para que esse número todo seja divisível por 2, por 3, por 5 e por 10. Nossa, olha lá. Primeiro, para ser divisível por 5 e por 10, o número tem que terminar em 0. Então, só sobra o 0 aqui. Não dá. Então, vamos ver se somando os algarismos 2 mais 3 mais 7 mais 0, né? Vai dar quanto? Vai dar 10, 12. Vai dar 12. 12, a soma dos algarismos dá 12. E 12 é divisível por 3. Certo? Por 3 já está certo. Por 10 está certo porque termina em 0. Por 5 também, porque termina em 0. E por 2, esse número é par? É, porque todo número terminado em 0 é par também. Porque 0 é par. Então, é só colocar o 0 ali. Tá vendo, pessoal? Então, aí estão os algarismos que a gente teve que completar. Pessoal, tudo isso que eu trabalhei com vocês são as regras da divisibilidade, tá? Quem quiser pesquisar, regras da divisibilidade. Então, eu falei das regras da divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 10 e por 4. Tá bom? Número 4. Atividade 4. Leia a seguir as regras do jogo caça-divisores. Quantidade participante, 2 duplas, né? 2. 2 duplas não. 2, uma dupla, tá? Então aqui é um jogo, tá? Você vai jogar um jogo na número 4, tá? E você registra aqui o que observa durante o jogo. Então isso aqui é uma resposta pessoal. Por quê? Porque você vai jogar esse jogo com alguém, com algum colega, tá bom? Número 5. Elabore uma situação-problema que envolva a ideia de ser divisor de um número natural. Então, vamos lá, vamos elaborar. Pessoal, então, olha lá, eu trouxe de exemplo uma situação-problema que vocês podem se inspirar para escrever uma outra. Ó, numa fábrica são produzidas bolas vermelhas e verdes. Para distribuí-las, são empacotadas em caixas, de tal forma que todas têm o mesmo número de bolas. Então, cada caixa vai o mesmo número de bolas, tá? Além disso, deve ter em cada caixa o maior número de bolas possíveis. Se temos 1.960 bolas vermelhas e 4.500 verdes, como devem ser empacotadas, tá? Então, olha lá, gente. É um tipo de problema que a gente pode encontrar, então, a ideia de ser divisor de, tá? Então, a proposta aqui é que você elabore um problema. Então, aqui está um problema, tá? E aí fica com vocês. Gente, esse problema aqui, você poderia resolver encontrando todos os divisores de 1960 e todos os divisores de 4.500. Ia dar uma listinha meio grande, tá? Depois, feito isso, você encontraria qual é o maior divisor comum entre eles. Então, você ia grifar os divisores que aparecem nos dois. E qual é o maior entre eles, tá? Ah, professor, nossa, dá muito trabalho fazer isso. O senhor pode ensinar uma maneira melhor, mais simples? Posso. Então, olha lá, ó como que faz, ó. Eu vou ensinar uma regra de encontrar o máximo divisor comum, tá? Eu vou ensinar. Então, vamos lá. 1960 é o número que eu quero achar os divisores e 4.500, não é? Então, olha lá. Você coloca um do lado do outro, assim, separado por vírgula, e passa um traço bem grande, tá? E aí você começa dividindo. Aqui do lado, ó, a gente só vai poder utilizar números especiais, chamados números primos. Depois, quem tiver dúvida, pode pesquisar. Mas é nosso próximo agora, a continuação dessa aula aqui, eu vou falar sobre isso aqui. Então, a gente só vai utilizar números primos aqui. Quais são os números primos? 2,
3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. São infinitos, tá? Então, vamos lá. Começamos dividindo pelo primeiro primo, por 2. Esses números dividem por 2? Sim, né? Porque são pares. Os dois terminam em 0. Então, vamos lá. 1960 dividido por 2 vai dar metade disso. Vai dar 1480. É isso? 1480. Que 1480? 900... Tô ficando louco, gente. Vai puxar aqui, vai. 980, tá vendo? 980. E 4.500 dividido por 2 dá 2.250. Ainda dá para dividir por 2 esses dois números? Sim, porque são pares. Então, você coloca um 2 aqui também. Tá? Vamos lá. 980 dividido por 2 dá 450, 490. Tá? E 2.250 dividido por 2 dá 1.125. Quer tirar a prova? Ó. E tá aí. A prova tá aí. Ainda dá para dividir por 2 algum desses números que restou? Sim, esse aqui. Porque ele termina em 0 e 0 é par. Esse não. 5 não é par, é ímpar. Então, continua dividindo por 2. E esse aqui que não dá para dividir, repete, tá? 490 dividido por 2 dá 245. Agora, um deles dá para dividir por 2? Algum deles? Não, porque nenhum deles é par. Agora, vamos dividir pelo próximo, pelo 3. Dá para dividir por 3? A gente vai verificar. Soma os algarismos desse. 5 com 9... Aliás, 5 com 4, 9. Com 2, 11. 11 tem na tabuada do 3? Não. Então, esse número não dá para dividir por 3, se eu colocasse o 3. E esses aqui, ó. 5 com 2, 7. Com 1, 8. Com 1, 9. Esse número, a soma dos algarismos, dá 9. E 9 está na tabuada do 3. Então, esse número aqui dá para dividir por 3. Esse não, então repete. Então, 1.125 dividido por 3 vai dar 375. Esse eu sei que não dá mais para dividir por 3. E esse dá para dividir por 3? Ó, 3 com 7, 10, com 5, 15. 15 tem na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. Coloca outro 3 aqui. 375 dividido por 3 dá 125. E aqui não dá, então para. Agora, esse número dá para dividir por 3? 5 com 2, 7 com 1, 8. Não, 8 não é divisível por 3. Então, esse número não dá para dividir por 3. Qual o próximo número da lista dos números primos? É o número 5. Então, aqui dá para dividir por 5. Esses dois, por quê? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Igual eu falei para vocês. Então, ó, 245 dividido por 5 vai dar 49, tá? E 125 dividido por 5 vai dar 25. Algum desses números que restou dá para dividir por 5? Sim, esse 25, então divide por 5. 25 dividido por 5 é 5. 49 não divide, porque não termina nem em 0 nem em 5, repete. Algum deles que restou dá para dividir por 5? Sim, o 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Gente, quando é aqui a coluna chega no 1, acabou aqui essa coluna. Faltou essa. Esse número divide por qual número primo? Qual o próximo? Ó, o próximo é o 7. Então, 49 divide por 7. Porque tá na tabuada do 7. 7 vezes 7, 49. 49 por 7 dá 7. Aqui eu cometi um erro, tá? Peraí. Aqui eu tinha que ter repetido 49, né? E aí sim eu ter feito aqui, ó. 49 dividido por 7, 7. Aqui acabou, repete o 1. 7 só divide por 7, que dá 1. Chegou no 1, acabou a conta. O que vocês vão fazer agora para descobrir o máximo divisor comum? Vocês vão fazer o seguinte. Pega uma caneta de outra cor e vamos circular aqui esses números. Pegar ele
os números que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Esse 2 dividiu esses dois números ao mesmo tempo. Para a gente verificar isso, é só ver se embaixo mudou. Os dois lados mudou? Mudou. Então a gente circula. Esse dividiu. Esse outro número, esse dividiu os dois números ao mesmo tempo? Dividiu, ó, porque mudou. Então a gente circula ele também. Esse 2 dividiu esses dois números ao mesmo tempo? Não, porque esse aqui não mudou, ó. Então esse a gente não circula. Esse 3 dividiu esses dois números ao mesmo tempo? Não, porque não mudou aqui, ó. Então a gente não circula. Esse 3 dividiu esses dois números ao mesmo tempo? Não, porque ó, não mudou aqui. Então a gente não circula esse 3. Esse 5 dividiu esses dois números ao mesmo tempo? Sim, ó, porque mudou embaixo. Então a gente circula ele, tá? Então esse 5 a gente circula. Esse 5 dividiu esses dois números ao mesmo tempo? Não, porque aqui não muda, então não circula. Esse 5 dividiu os dois? Também não. Esse 7 dividiu os dois? Não. Só dividiu esse. E esse dividiu os dois? Também não. Então, quem sobrou? Sobrou só esses números aqui que dividiram o 2 e o 5. Os dois ao mesmo tempo. O que a gente faz? A gente coloca e escreve eles aqui, ó, como uma multiplicação. 2 vezes 2 vezes 5. Só os números que eu circulei. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, olha lá. Encontramos o máximo divisor comum entre esses dois números é o 20. Não ia aparecer divisor maior entre eles. Então, seria a resposta, ó. Se temos tantão, quantas devem ser empacotadas em cada caixa? 20 bolas em cada caixa. Correto? É isso aí, pessoal. Agora, vamos lá. Vamos para aula 7 e 8, na página 95. Construindo o crivo de Eratóstenes. Vamos lá. O objetivo aqui é aplicar a ideia de múltiplos e divisores para identificar os números primos, resolver algumas situações problemas envolvendo números primos e elaborar também uma situação-problema envolvendo a ideia de números primos. Então, como eu falei agora anteriormente, agora nós vamos aprender como encontrar os números primos. Esse crivo aqui é uma maneira que o matemático Eratóstenes criou para encontrar os números primos, tá? Então, aqui a gente vai encontrar os números primos que ficam entre 1 e 100, tá? Então, olha lá, no quadro numérico a seguir, pinte da cor azul o número 1. O número 1 nós vamos pintar da cor azul. Depois, todos os múltiplos de 2. Então, todos os múltiplos de 2. Vamos pintar de azul. Então, de 2 em 2. 2. Eu não vou pintar inteiro, não, tá? 4, 6, 8, 10, 12, 14. De 2 em 2, tá, gente? Então, olha lá, ó. Não vou nem falando os números para não ficar muito poluído o som, tá? Eu vou falar. Então, ó. Reparem que eu estou pintando os números de 2 em 2 de azul, como ele pediu para nós, tá? Olha lá. Todos os pares, então. Repare, então, que ele está pedindo para a gente pintar todos os números pares, tá? Opa, errei aqui. Aí. Muito bem. Agora, todos os múltiplos de 3 maiores que 3. Ah, não. Eu tinha lido errado aqui, ó. O 2 eu não podia ter pintado, não, tá? Deixa eu apagar isso aqui. O 2 não, ó. Eu não li corretamente, ó. Todos os múltiplos de 2 maiores que 2. Então, o 2 não pinta, tá? Pintei todos maiores que 2. Agora, todos os múltiplos de 3 maiores que 3. Então, não pinta o 3, tá? E pinta todos os números de 3 em 3 de azul, tá? Então, vamos lá. 3, 6 já tá. 9, 12. Então, vamos lá. 15, 18... 21, de 3 em 3, tá, gente? 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93,
96, 99. Então, todos os múltiplos de 3 dessa tabela a gente já pintou. Agora, na outra, ó, todos os múltiplos de 5 maiores que 5. Então, não pinta o 5. Pinta de 5 em 5 agora. 10, já tá. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100. E agora todos, né, por último, todos os múltiplos de 7 maiores que 7. De 7 em 7 maior que 7, tá? 7, 14, 21, 28, depois 35, 42 já tá também. 49 tá aqui, ó, não tava. 49, 56 já tá. 56 mais 7, 63 já tá. 70, 77. 77 com 7, 84 já tá. Mais 7, 84 mais 7, gente, vai dar 91, né? 91. 84, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 91, tá certo. 91 mais 7, 98. Então, todos os 7. Olha lá. Tá vendo? Pessoal, a gente poderia continuar fazendo isso aqui. Agora, depois o próximo seria todos os múltiplos de 11. Maior que 11. Só que já tá tudo pintado, ó. 11, 22, 33 aqui, ó. Menos o 11, ó. 11, 22, 33, 55, 66, 77, 88, 99. Depois, todos os múltiplos de 13 maiores que 13. 13, depois 26 já tá. 39, mais 13 daria 49, 50, 50, 51. 51, mais 13 daria 64, né? Mais 13, 77. Mais 13, aí daria 90, né? 90. Tá? Ou eu contei errado, né, gente? Eu acho. Ó, 13 mais 13, 26. Mais 13, 39. Mais 13, 52. 52. Mais 13, 65. Já tá também. Mais 13, 78. Já tá. Mais 13, 91. Já tá. Mais 13, passa de 100. Então, por isso que o exercício pediu para parar aí. Agora, os números que restaram sem pintar, ele pediu para a gente pintar de vermelho, tá? Então, olha lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, reparem, gente, uma coisa. Registre agora, né? Vamos antes de concluir. Registre no quadro a seguir os números que foram pintados na cor vermelha. Então, vamos lá. Vamos registrar de vermelho. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, o que mais? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, registramos. Observando os números na letra D, né? Observando os números do quadro, existe neles alguma particularidade? Sim. Todos eles são números primos, tá? Ou seja,
são divisíveis somente por 1 e ele mesmo. Então, gente, esses números são chamados de números primos. Então, a gente tem os números primos aqui do 1 ao 100, entre o 1 e o 100, tá? Por que que são números primos? Somente são divisíveis por ele mesmo ou por 1, porque 1 divide todos os números, tá? Então, eles são divisíveis por 1 ou por ele mesmo apenas. Então, todo número que é primo só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, tá bom? Atividade 2. As massas dos atletas Isabel e Pamela das atletas, né, Isabel e Pamela, são representadas por números primos consecutivos, cuja soma é 96 quilogramas, que é a massa, né? Descubra a massa de cada atleta, sabendo que ambas têm mais de 45 quilos. E Pamela possui o peso maior que Isabel. Então, vamos lá, ó. Isabel, é com um Z, né? E Pamela. Ambas pesam mais que 45 quilos, tá? São números primos consecutivos. Então, vamos pensar aqui, a soma dá 97. Vamos olhar na nossa tabela. Então, tem que ser maior que 43, porque a massa delas pode, então, ser 47 mais 53. Tem que dar 96 a soma. Ou é esses dois somados, ou é esses dois. Só que somando esses dois, você já vê que já dá mais de 100. Então, ó, somando 47 mais 53, vamos supor, então, que a Isabel pesa 47 quilogramas, que é mais que 45, e a Pamela possui peso maior, entre aspas, né? A Pamela pesa 53. Somando isso, dá quanto? Eu acho que vai dar quanto? Vamos ver. Ó, vai dar 90, vai dar 100 quilos isso. Cujos primos consecutivos vai dar 100 quilos, porque 47 mais 53 dá 7 com 3, 10, vai 1. 5 no 4, 9 com 10, dá 100 quilos. E passou de 96. Fala que a soma é 96. Né? Gente, por experiência aqui do professor Cássio, eu tô achando que tem algum erro nesse exercício. Tá? Porque, olha lá. Fala que os números primos são consecutivos. O que é consecutivo? Que vem um seguido do outro. Então, as massas são representadas por números primos consecutivos. Ou seja, vem um seguido do outro. E ambas têm mais de 45 quilos. Ué? Então, se eu somar 41 com 40, são dois números primos consecutivos. Vamos lá na tabela, ó. Ó, a tabela do 40, ó. Esses são os primos consecutivos. Se eu somar 43 com 47, vai dar 90. Menos de 96, porque fala que aqui elas têm 96. A soma dá 96. Então tem alguma coisa errada, né, com esse exercício. Porque, ó, se eu somar 41 e 43, vai dar menos de 45, não vai poder. 43 com 47 não pode, porque não fala que ambas têm mais de 45 quilos. Se a massa dela é maior que 45, então não pode ser 43, não é verdade? Então, só poderia ser 47 com 53. Porque aqui, ó, se eu somar esses dois aqui, já dá mais de 100. Muito mais de 100. Vai dar 112 quilos, tá? Somando esses dois, olha lá. Vai dar 120 quilos. Nossa, cada vez mais. Tá? Somando esse com esse, olha lá, dá 126 quilos. Então, alguma coisa está errada no exercício. Tá? Então, isso aqui está errado, essa informação. Não seria 96, tá? Então, vamos deixar desse jeito, porque é uma das massas possíveis, tá? Então, olha lá, porque esse aqui está errado, tá bom? Então, para ficar certo esse exercício, aqui em vez de 96, ó, teria que ser quanto, professor? Teria que ser, vou apagar, ó, em vez de 96... teria que dar 100, tá? Pera aí. Aqui teria que ser 100, tá? A soma é 100. Pode ver que aqui dá 100 a soma dos dois. E são dois números primos consecutivos.
Olha lá, números primos consecutivos. 47, depois o próximo primo é o número 53 aqui, ó, na tabela. E é maior que 45. Aí dá certo. Tá? Então vai ficar desse jeito mesmo. Que não fui eu que escrevi essa apostila, não é verdade? Então vamos lá, a gente conserta. Número 3. O número 10 pode ser escrito de duas formas, como a soma de dois números primos. Por exemplo, 10 é igual a 5 mais 5. Verdade. Ou 10 é igual a 7 mais 3. Também é verdade. Tanto 5 quanto 7 e 3 são números primos. Ele quer saber de quantas maneiras podemos expressar o número 25 como uma soma de dois números primos. Então, ele quer que a gente faça a mesma coisa, só que com o número 25, tá? Então, olha lá. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Então, 25 pode ser escrito como números primos que dá 25 somado. Ó. Não precisa ser consecutivo não, tá, gente? Ó, 13 com 7 dá 20, tem que ser mais. 19... Nossa, para dar 25, gente do céu. 25 pode ser escrito como soma... Nossa, agora a gente tem que pensar bem. Me ajuda aí a pensar, gente. 11 com 7? Não. 23 mais 2, isso. 23 é um número primo. 23 é primo e 2 também. 23 mais 2. Tá, ó. 23 com 2 dá 25. 19 com 6 que daria 25, então não dá. 17 com 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Com 8 não dá também. 29 já passou de 25, então tem que ser só até aqui. 13 com 12 que daria 25, então não dá certo, tá? 11 com... piorou, não daria. Não, o único possível é esse, gente, tá? Porque esses daqui que são grandes não dá para somar com nenhum desses números aqui para dar 25. 13 falta 12, do 11 falta 14, do 7 falta mais, né? Então não dá. A única maneira que dá para escrever é essa. Quantas maneiras podemos expressar o número 25 como a soma de dois números primos? Essa daqui. Então, pessoal, a resposta é a letra D. Apenas uma maneira. Não temos outra. 23 mais 2, porque esses dois números são primos, o 23 e o 2. Tá bom? Olha só. Agora, número 4, na página 97. Um número primo tem. Então, vamos lá. Um número primo tem só dois divisores? Nenhum divisor? Apenas um divisor ou mais do que dois divisores? Gente, o número primo só divide, guarda bem isso, por 1 e por ele mesmo, tá? Então, quantos divisores nós temos? O número 1 e ele mesmo. 2. Só dois divisores. Letra A. Tá bom? 5. Observa a figura a seguir. Então, observem aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Vai aumentando, vai dobrando. Ó. O dobro de 1 é 2, dobro de... Não, não vai dobrando coisa nenhuma, não. Ó. Aqui tá me parecendo os divisores de 48, ó. 48 divide por 1, por 2, porque é par, por 3, porque é a soma dos algarismos dá 12. Divide por 4, porque 48 divide por 4. Por 6, está na tabuada do 6. Do 8, está na tabuada do 8. Por 12, por quê? Porque 48 dividido por 4 dá 12. Então, 12 divide 48 também. Por 16, por quê? Porque 48 dividido por 3 dá 16. Então, 16 divide 48. E por 24, por quê? Porque 48 dividido por 2 dá 24. Então, esses são os divisores de 48. Então, os divisores de 48 são somente os números pares? Só tem número par aqui? Não, esse aqui não é par e nem esse. Então, essa não é. Então, vamos riscar. Não é a letra A. B, somente os números ímpares? Não, que tem número par também lá. Letra C, somente os números primos? Gente, só tem número primo aqui? 1 é primo? Não. 4 é primo? Não. 6 não, não.
Isso tudo aqui não é primo, só tem o 2 e o 3 primo aqui. Então também não é a letra C. E letra D, todos os números que aparecem na figura? Sim. A resposta, os divisores são todos, de 48, são todos os números que aparecem na figura. E para a gente fechar o número 6, pede que a gente elabore uma situação-problema que envolva a ideia de números primos. Então, gente, aqui, ó, era simples. Você poderia se inspirar nos exercícios anteriores para criar uma situação-problema. Olha o que eu criei, ó. A soma das idades de dois irmãos são dois números primos consecutivos. Sabe-se que a soma é 24 e eles têm mais que 10 anos. Qual a idade deles? Então, vocês voltem lá na tabelinha e procura aqui dois números primos seguidos que a soma dê 24 e que a idade seja maior que 10. Então, é um tipo de problema que você pode se inspirar para você criar uma situação problema, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, olha lá, acabamos nosso vídeo de hoje. Então, esse foi a parte 3 aí do Aprender Sempre 2021, tá bom? Do 6º ano. É isso aí, pessoal. Não esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar o professor Cássio, dá uma força. E comentem. Até mais, galera. Valeu!